explanaremos um pouco sobre as ferrovias. O nosso país possui apenas 33.112 quilômetros de trilhos, mas só funcionam em média a 12.000 quilômetros, com apenas 1.145 quilômetros destinados ao transporte de passageiros, e apenas 1.121 quilômetros eletrificados. Enquanto a Rússia possui 85.157 quilômetros, dos quais 43,8 mil quilômetros são eletrificados. A Índia possui 68.525 quilômetros, com 7.335 estações. A China possui 141 mil quilômetros, 80 mil quilômetros eletrificados, e os Estados Unidos possuem 293.564 quilômetros de ferrovias. As ferrovias indianas são a maior empregadora da Índia, empregando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas. A JSC Ferrovias Russas é a maior empregadora da Rússia, empregando aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. Um adendo sobre empregos estatais: o Ministério da Defesa da Índia emprega 2,92 milhões de funcionários. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos emprega 2,91 milhões de funcionários. O Exército da China emprega 2,55 milhões de funcionários. Já as nossas Forças Armadas empregam apenas 350.238 militares, e o Ministério da Defesa emprega apenas 1.500 servidores. Em 2020, as forças policiais militares somavam 385.883 militares estaduais, sendo 341.152 homens além de 44.731 mulheres. O efetivo de policiais civis compreende a 94.418 policiais, 69.817 homens e 24.601 mulheres. E o efetivo dos bombeiros reúne 63.644 militares, dos quais 55.949 são homens e 7.695 mulheres. Reunidas, nossas três categorias totalizam 543.945 servidores, ou seja, um pouco mais de meio milhão, ou menos de um quinto das outras nações mencionadas. Com relação aos trens-balas, ou seja, mais do que 200 km por hora, a China construiu 40.000 quilômetros, em apenas uma década. E não estamos falando de trilhos normais, porém de trilhos eletrificados, e de alta velocidade, que permitem uma velocidade entre 320 e 350 km por hora. Que é possível ir de Pequim para Xangai em 4 horas, e de Pequim a Guangzhou em 8 horas, ao invés das 22 horas num trem tradicional. E, enquanto que a Europa só possui 11.000 quilômetros em funcionamento, atualmente a China está implantando o maglev, que é o trem que flutuará de forma magnética, e atingirá a maior velocidade de um transporte público terrestre, entre 460 e 600 km por hora. Com relação aos metrôs, nosso país possui apenas 372,8 km de trilhos, enquanto a Rússia possui 664,8 km, a Índia 863,4 km, os Estados Unidos 1.375 km, e a China 9.478,2 km. O custo médio de 1 km de trilho para trem gira em torno de 6 milhões de reais, enquanto o custo médio de 1 km de trilho para metrô gira em torno de 1 bilhão de reais. Para interligarmos todas as nossas 42 futuras capitais, e mais a capital nacional, Dom Vital, precisaremos de mais uns 30.000 quilômetros de trilhos. E, como atualmente temos umas 4 ou 5 bitolas diferentes, 762 milímetros, 1.000 milímetros, 1.435 milímetros, 1.600 milímetros, e mesmo que algo em torno de 75% das nossas ferrovias possuam a bitola métrica, 1.000 milímetros, estes números se tornam ainda mais divergentes quando o assunto são os quilômetros de ferrovias com bom funcionamento, girando entre os discrepantes 12 e 29 mil quilômetros. Só os projetos de ferrovias para tal Amazônia Legal giram em torno de 13 mil quilômetros. Então faremos a conta do zero, ou seja, calculemos 50.000 quilômetros ao custo médio de 6 milhões de reais por quilômetro de trilho, pois este é o custo médio no nosso país, e isto também dependerá da topografia, ou seja, serão necessários construir quantos túneis e pontes. E ainda, dependerá se será em zona rural ou em zona urbana. Chegaremos a um montante de custo inicial no valor de 300 bilhões de reais só em ferrovias,
Sem falarmos nas 31 novas estações, isto sem mencionar, como dito agora há pouco, a construção das inúmeras pontes, em especial na região norte, e nas devidas indenizações desapropriativas. Sobre as estações, já que o custo médio de uma nova estação gira em torno de 300 milhões de reais, e sabendo que apenas em 11 das 26 capitais possuem estações, somaremos as 15 atuais que não possuem estações, com mais as 16 das novas capitais, totalizando 31 novas estações ao custo de 300 milhões, por unidade. Este custo já está nivelado por cima, e chegaremos ao custo total das 31 novas estações, de 9,3 bilhões de reais. Este valor é menos de 2/3 mais barato que o custo de apenas uma estação de metrô, que custa em torno de 15 bilhões de reais. Pois bem, e somando ao custo dos trilhos, que já custava em torno de 300 bilhões de reais, iremos para 309 bilhões e 300 milhões de reais. Porém, sabemos bem, que pelo menos nas estações das 16 novas capitais, o custo médio deve ser no máximo a metade, ou seja, 150 milhões de reais, por conta da previsão da baixa movimentação inicialmente. Com relação às locomotivas, colocaremos na conta 50 unidades, ao custo unitário de 5 milhões de reais. Assim chegaremos ao custo total de 250 milhões de reais, em locomotivas. E somaremos 500 vagões, ao custo unitário de 250 mil reais, chegando ao custo total de 125 milhões de reais, em vagões. Portanto, o montante total com locomotivas e vagões chegará a 375 milhões de reais. Acham muito? Veremos. Recentemente, a Vale comprou 23 locomotivas do modelo GE das I940 BBW, ao custo total de 115 milhões de reais. E a Bracel Celulose comprou 21 locomotivas e 463 vagões, ao custo total de 573 milhões de reais. Sendo assim, o nosso montante final, entre ferrovias, locomotivas e vagões, atingiu 310 bilhões e 575 milhões de reais. Porém, não temos como especular os custos das desapropriações, por ser difícil estimar pela imensidão do projeto, e não possuirmos recursos suficientes para quantificar mediante um estudo em campo. Mas, sabemos que não podemos deixar nosso povo refém dos preços tão inconstantes das companhias aéreas. E, sobre o transporte rodoviário, apesar de vermos os caminhoneiros como guerreiros, categoria de trabalhadores que possuem crédito gigantesco com a nossa nação. Infelizmente, se estes governantes de direita e esquerda não saírem do topo político da nossa nação, esta categoria continuará sendo humilhada. Inclusive, temos um projeto de reparação e gratidão para com estes trabalhadores. Contudo, precisamos interligar a nossa nação e baixar o custo de vida da nossa população em nome do bem comum do nosso povo. Além disto, precisaremos desatrelar o preço do nosso petróleo do preço do barril no exterior e vendê-lo, pelo menos internamente, muito mais barato, pois o custo do combustível gera um aumento nos preços dos nossos produtos em cascata. No final das contas, só sobra o preço caro para o consumidor final pagar, ou seja, para todos nós. Mas voltando, vocês estão achando que é muito dinheiro para ser investido? Lembre-se, estamos falando de investimento. E, se dissermos que somando a criação dos 16 novos estados, ao custo de 160 bilhões de reais numa década, com mais 50 mil quilômetros de ferrovias, ao custo de 300 bilhões de reais, das 31 novas estações ferroviárias, ao custo de 9,3 bilhões de reais, 50 locomotivas híbridas, diesel e elétrica, ao custo de 250 milhões de reais, somados com o custo de 125 milhões de reais, por 500 vagões. A conta fechará em quase 470 bilhões. Porém, isto é apenas um quarto do dinheiro que doamos todos os anos para os banqueiros e financistas, em nome dos juros e falsas amortizações de uma dívida pública criminosa. Lembre-se que neste ponto, estamos falando de dinheiro furtado, fraudado e caindo no crime de anatocismo, que é a prática para a cobrança de juros sobre juros devidos, pois transforma juros em capital, e isto na fajuta dívida pública está numa cadeia contínua e se